Pessoal, bom dia então. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical com uma oração. Senhor Deus amado, te louvamos e te agradecemos por mais um dia, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos dado e por podermos estar aqui, Senhor, para te cultuar, exaltar o teu nome, Senhor, e também para a nossa edificação, Senhor, para que possamos aprender quem nós somos, quem tu és, Senhor, e possamos andar nos teus caminhos, Senhor, de forma digna de tudo que temos aprendido. Queremos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então seguindo a nossa praxe, a gente vai falar os 10 mandamentos de cor, de trás para frente, vamos de ré hoje. Então o 10º mandamento é o não cobiçarás, o 9º mandamento é o não dirás falso testemunho, o 8º mandamento é o já foi, né? O 7º, não, peraí, 10º não, o 8º mandamento é o não furtarás, o 7º mandamento é o não adulterarás. O 6º mandamento é o não matarás. O 5º mandamento é o honra teu pai e tua mãe. O 4º mandamento é o lembra do dia de sábado para santificar, que é o mandamento que a gente está estudando. O 3º mandamento é o não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O 2º mandamento é o não dirás falso testemunho. 1º mandamento, não terá outros deuses diante de mim. E o prólogo dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus. Te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então este é os 10 mandamentos do nosso Deus, que é o pacto que ele fez conosco para que a gente faça o quê? Para que a gente permaneça em liberdade, para que a gente realmente reconheça a aliança que Deus fez conosco e andemos assim nos seus caminhos, em liberdade, em verdadeira liberdade, não em escravidão. Tanto a escravidão que os nossos pais foram libertos do Egito, como também a escravidão que nós somos libertos do quê? Éramos escravos do quê? Do pecado. Esse mandamento, a gente viu que esse mandamento, uma das coisas mais interessantes dele é que ele aponta para o quê? Para o descanso futuro, onde nós estaremos completamente livres do pecado. Esse mandamento aponta tanto para a criação, onde Deus fez os céus e a terra em quantos dias? 6. E no 7º descansou. Ele deu isso como base para esse mandamento. Esse mandamento também aponta para nossa eternidade. Então ele aponta tanto para a criação como para a eternidade. E a gente parou vendo sobre a celebração do domingo. Afinal, a gente já viu várias coisas até chegar na passagem do sábado para o domingo. E agora a gente viu sobre a celebração do domingo. E agora como guardar o domingo. Então o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Então antes da gente começar realmente a listar coisas, princípios, não uma lista de preceitos, como a gente já tem falado, só revisar um pouquinho o que a gente acabou no domingo passado. A gente chegou só na introdução dessa parte, dessa sessão. E aqui a gente viu que o Karl Barth, lá na sua dogmática lá da igreja, ele escreveu que no domingo nós celebramos o fato de que somos livres de nós mesmos, porque somos livres para Deus. Certo? Então, domingo é um dia especialmente do Senhor. É um dia para nós, para o homem, mas um dia do Senhor. E ele fala que podemos, então, experimentar o dia como exercício de fé. Então, a gente viu essa questão do exercício. Ele tinha um medo muito grande. Inclusive, até, apesar de usar a palavra exercício, ele tinha um medo muito grande de não cair nos casuísmos, nas listas de preceitos, nas regrinhas básicas que a gente tinha lá nos fariseus. Cair naquele legalismo. Então, ele fala sobre esse exercício da fé, mas ele tinha esse medo. Ele criticava muito pessoas que davam direcionamentos bem específicos sobre o que pode e o que não pode, mas ele, de certa forma, também dava alguns direcionamentos. É o que a gente vai tentar fazer aqui hoje também, falar alguns direcionamentos sobre o domingo, sobre o que nós devemos fazer, o que nós precisamos priorizar, o que é errado que a gente faça, né? Que a gente não deve fazer. Então ele fala, antes de mais nada, que a prova cabal de que você está respeitando o domingo, que você está guardando, que você está honrando a Deus, que você realmente está cultuando a Deus nesse dia, como ele demanda, ele fala que se você faz o autoexame, se você considera sinceramente, com toda a precisão possível, com toda a crítica possível ao seu autoexame, se o seu domingo realmente é um dia de deleite, se você realmente desfruta desse domingo na presença do nosso Deus, se você realmente
Entende, com todo o conhecimento que você tem sobre as Escrituras, que você está desfrutando esse dia como ele deve ser desfrutado. Que a gente viu que o domingo, esse dia, esse mandamento, ele é, antes de mais nada, todos os mandamentos são bênçãos. Não são simplesmente caprichos do nosso Deus, mas todos os mandamentos são bênçãos para o nosso bem, para permanecermos em libertação. Esse mandamento especial que fala sobre o descanso e a santificação. Então ele fala sobre esse autoexame. Nós somos pessoas diferentes, com várias situações diferentes, e a Bíblia não fala uma lista minuciosa de coisas que a gente tem que fazer, muito pelo contrário, a gente viu que é muito mais livre do que uma lista de preceitos gigantes. Mas você tem que ter esse autoexame sério, para você realmente entender que está santificando esse dia como deveria santificar. E um ponto antes da gente entrar então nos detalhes, é que a gente tem que sempre considerar que, antes de mais nada, a gente sempre vai ter fracos na igreja. A gente deseja que pessoas vão se convertendo, vão vindo para a igreja, elas não conhecem a Deus como nós, que já estamos mais tempo na fé, caminhando com Deus, conhecemos. Então, Paulo fala sobre essa diferença entre os crentes fracos na fé, os que são crianças ainda, que estão precisando de leite, e os crentes que são fortes, os crentes que já conhecem bem a vontade do nosso Deus, conhecem quem é Deus melhor do que os fracos e sabem realmente o que é pecado e o que não é pecado, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então ele fala sobre esses crentes fortes restringirem coisas que nós sabemos que são lícitas para que os fracos não caiam também. Então, mesmo tendo essa liberdade, a gente restringe a nossa liberdade em amor ao próximo. É o que acha que se a gente fizer isso no domingo seria pecado, e se ele fizer isso vai ser pecado, a gente leva ele a cair também. Então a gente tem que tomar esse cuidado de amar os fracos também, amar os fracos. É cuidar para que eles não caiam com a nossa liberdade. Por outro lado, ele fala também sobre os imaturos na fé, que não devem permanecer imaturos. A gente já falou há várias escolas bíblicas para trás, antes dos 10 mandamentos, sobre a tirania dos fracos, onde eles não devem ser tiranos também, onde a igreja não deve ser comandada pela tirania dos fracos, que não sabem o que realmente é pecado e o que não é pecado e impõem as suas restrições. Então a gente cai de novo ao legalismo, ao farisaísmo. Ao que a pessoa acha que é errado deve ser a norma da igreja. Se Deus não proibiu, nós não podemos proibir. Então nesses dois pontos sempre a pesar, né, em relação ao domingo especialmente, ou em toda a lei de Deus. É o cuidado para os fracos, mas também não ser dominado pelos fracos e permanecer essa tirania dos fracos. Onde eles comandam o que pode e o que não pode na igreja, sendo que é Deus quem comanda. Certo? Então esses são os pontos básicos. Então, apesar dessa liberdade que a gente tem sobre a lei de Deus, tanto no sábado judaico, como tinha também, como no domingo cristão, a gente tem várias liberdades. Algumas coisas devem ser observadas com cuidado, apesar dessas liberdades. E a primeira, que a gente viu rapidamente no domingo passado, é que não é possível celebrar o domingo sem um descanso. É impossível a gente celebrar o domingo como corpo, como comunhão dos santos, nas santas assembleias, se nós trabalhamos no domingo. Então essa é uma premissa básica. Você pode trabalhar, a gente vai ver mais em detalhes as exceções. Mas a princípio, a priori, você não deveria trabalhar no domingo. Você precisa buscar estar livre no domingo para os exercícios espirituais, para a comunhão dos santos, para buscar a Deus, para descansar, recobrar o fôlego, como também para a santificação. Lembrando que o dia é do Senhor. Então, trabalhos no domingo, geralmente a gente vai ver mais para frente ali, eles caracterizam por necessidade, por misericórdia, alguma coisa que precisa ser feita para que tudo caminhe bem. Então, a gente precisa ter bastante sabedoria para saber o que precisa ser feito. É o que realmente pode ser trabalhado no domingo. Uma grande questão, voltando naquele ponto do autoexame, é se a gente trabalha no domingo por necessidade de fato, se é preciso que trabalhemos, se a nossa vocação nos chama a trabalhar no domingo, ou se a gente está trabalhando porque nós queremos, porque nós temos outros desejos, como ganância, como ganhar mais dinheiro, ou porque eu sinto mais prazer no trabalho do que nas coisas de Deus. Então esse é um ponto que a gente tem que pensar com bastante cuidado. A gente falou também sobre recreações. A gente viu como a nossa confissão, herdando um pouco ali da era dos puritanos, ele coloca um peso muito negativo em recreações. Aí a gente fala o que sobre recreações? A gente pode ter recreações no domingo? Atividades recreacionais? Sim ou não? Qualquer uma?
Então depende muito daquela atividade recreacional. De novo, a gente cai no autoexame. Aquela atividade recreacional está te impedindo de realmente desfrutar e deleitar do domingo? Está gastando todo o seu tempo? Te impede de recobrar o fôlego? Ou te impede de estar aqui? Entre os seus irmãos? Entre família? Cultuando e adorando a Deus? Se ela te impede, se ela te prejudica, se ela atrapalha essas prioridades que temos no domingo, ela não seria lícita. Então, de novo, a gente cai no autoexame. A gente não fala nem sim nem não. Depende. Geralmente, uma resposta boa para várias questões teológicas é depende. A gente tem que olhar com bastante cuidado. Para não cair de novo no legalismo nem em libertinagem. Muito bem. Então, outro passo que é preciso também é ir à igreja. Afinal, a gente viu que o domingo não é somente um descanso, mas ele também está relacionado às santas assembleias. Então, por que você não vem na igreja no domingo? É para descansar mais, porque é o tempo que você tem para se divertir, e são coisas que eu já ouvi. Pessoas que falaram que trabalhavam de segunda a sábado e domingo era o dia que ele tinha para jogar videogame. Isso não está certo. Domingo não é o dia que você tem para você. Domingo é o dia para o seu benefício, mas é o dia de quem? Dia do Senhor. Não é o seu dia. Então, ir à igreja deve ser priorizado. A gente tem um texto muito conhecido lá de Hebreus 10, 23, que fala o quê? Não deixar de quê? Congregar. Como é costume de quem? De alguns. Vocês não devem deixar de congregar. Porque esse é um aspecto, é um ponto muito importante na nossa vida. Esse aqui reflete, na verdade, o que a gente vai fazer na eternidade. Esse culto que nós fazemos a Deus é simplesmente uma prévia daquilo que nós teremos em toda a eternidade, que está escrito lá em Apocalipse, onde teremos Jesus no seu trono e todas as criaturas adorando a Ele. A gente tem essa prévia aqui no domingo e muitos não desejam estar aqui nessa prévia maravilhosa. Então a igreja deve ser priorizada. A Santa Assembleia deve ser de fato priorizado. E outro ponto também é que celebrar, a gente viu que domingo é um dia de quê? De festa. É um dia alegre. Por quê? O que nós celebramos? O que nós festejamos no domingo? A ressurreição do nosso Senhor. Sabendo que nós também seremos ressurretos no final dos tempos, onde nós estaremos livres de todo pecado, finalmente santos, perfeitamente santificados. Nós celebramos isso, é um dia de festa, de alegria para nós, libertação, não mais escravos. E a gente celebra isso, prioriza celebrar isso entre quem está livre também, entre os nossos irmãos, entre a nossa família, onde quem realmente celebra também esse dia de festa. Os pagãos não celebram o domingo, eles não festejam o domingo como nós festejamos, sabendo que é Cristo quem morreu por nós. Então nós priorizamos o quê? Estar entre os irmãos, não entre estranhos. É uma festa onde os estranhos não sabem o que está acontecendo, não sabem o porquê daquele dia, por que a gente vai passar o dia entre estranhos e não celebrando entre nós, sabendo que todos nós estamos celebrando a mesma coisa, festejando a mesma coisa, a libertação que nós temos. Então, de novo, priorizar estar entre os irmãos, porque para o ímpio, não é um dia de festa, não é um dia alegre como para nós mesmos, como para nós que fomos resgatados do império das trevas. E outro ponto, então, sempre é bom reforçar que a gente tem sempre que evitar esses casuísmos, essas regrinhas, caso a caso, como, por exemplo, qual que é o horário que o domingo começa? Começa sábado às 6 horas, ou às 6h30, quando o sol se põe, depende de qual lugar você está aí no planeta. Ele começa quando? Quando o sol se põe no sábado, ou quando dá meia-noite no relógio de domingo? Então, a gente não tem essas regras. Não, a gente não fala, a partir de sábado, pôs o sol, você tem que começar a fazer as coisas relacionadas ao domingo até o domingo no pôr do sol. A gente não tem isso. Hoje em dia não se tem mais isso. A princípio, no geral, a maioria é quando vira domingo, até porque a gente passa dormindo. A gente vai dormir, a gente vai falar mais pra frente sobre o horário de dormir, né? Qual horário você vai dormir no sábado. Mas a gente não coloca essas regrinhas assim, nessa hora começa o domingo. Sabe? Distância entre viagens, que seria o caso mais comum que todo mundo lembra dos fariseus. A gente não faz isso também. É lícito viajar no domingo? Essa pergunta foi feita domingo passado. A gente pode viajar no domingo? Depende da promoção. Depende, a resposta depende, né? Então isso vai te atrapalhar? Por que você está fazendo isso? É uma viagem a passeio porque domingo é o único dia que você tem para passear?
É o único dia que você tem para ir na praia? Ou é o dia, o que quer que seja, né? Então, qual que é a sua motivação realmente? O que está no seu coração? Está te impedindo de desfrutar e deleitar desse dia no Senhor? Ou você está te impedindo de desfrutar dos seus prazeres carnais? Então, esses casuísmos a gente deixa de lado. Então, a gente também tem que considerar cuidadosamente o que nos impede de desfrutar do domingo. E aqui eu vou para a nossa confissão de fé, onde ela fala que somos chamados a preparar-nos para o domingo. Por que no mandamento tem aquela parte do lembra-te? Então, por que tem esse lembra-te? Então, deixa eu achar aqui a pergunta. Nosso catecismo maior, a partir do 100 e pouco, ele começa a falar dos mandamentos, explicar os mandamentos. Na pergunta 121, ele fala, por que se acha a palavra lembra-te colocada no princípio do quarto mandamento? Ele responde, a palavra lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento em parte pelo grande benefício que há em nos lembrarmos dele. Então, primeiramente, o mandamento é uma bênção, é um grande benefício nos lembrarmos desse mandamento não somente no dia de sábado, ou no dia de domingo, no dia de descanso, mas em todos os dias da semana. Lembramos dele, sendo nós, assim, ajudados em nossa preparação para guardá-lo. Então lembra que a gente já falou isso. O mandamento, ele não se refere simplesmente a um dia na semana. Ele se refere a quantos dias da semana? A todos os dias da semana. O mandamento mesmo cita os 7 dias da semana. Em 6 dias farás toda a tua obra. E no 7º dia descansarás. Então esse mandamento se refere a todos os dias da nossa semana. Nós devemos nos preparar para chegar nesse dia livres para fazer o que deve ser feito, para desfrutar e deleitar deste mandamento. Então existe uma preparação. Isso era feito também já no Antigo Testamento, Deus ordenava e falava para se preparar para o sábado. E por quem o guardar, somos ajudados a guardar melhor todos os mais mandamentos. Então esse mandamento aqui, nossa confissão fala que nos ajuda também a guardar, e a compreender, a estudar e a melhorar a nossa vida espiritual em relação a todos os mandamentos. Esse mandamento é também, como todos, extremamente importante. E a continuar em grata recordação dos 2 grandes benefícios da criação e da redenção. Aquilo que eu falei antes sobre esse mandamento apontar tanto para a criação de Deus, como ele fez o universo, como é um padrão para nós também, para a nossa vida dia a dia, como também os benefícios da redenção, que contém em si um breve compêndio da religião. Então a gente olha para o início e para o fim de todas as coisas. E a gente tem realmente essa ideia do compêndio de toda a religião. Em parte porque somos propensos a esquecer-nos deste mandamento. Né? Então você lembra desse mandamento dia após dia? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você lembra que existe este mandamento? Você deve fazer a sua obra nos 6 dias, para o 7º dia descansar e santificar. Então a gente é propenso a esquecer dele. A gente esquece muito fácil pelas dificuldades da vida, pelos problemas da vida. A gente acaba se esquecendo daquele que é misericordioso. Ele fala, visto haver menos luz da natureza para ele, em restringir a nossa liberdade natural quanto às coisas permitidas em outros dias. Esse aqui é um ponto interessante que eu não falei, que fala que na natureza tem menos luz para entender sobre o 7º dia. Afinal, pela natureza a gente entende que existe ano, a gente conhece a revolução da Terra, ou a rotação da Terra em torno do Sol, a gente entende ano, a gente entende estações, a gente entende mês, mas em lugar nenhum a gente vê pela natureza a ideia de 7 dias para uma semana. A gente tem ideia de dias, né? 24 horas, o sol nasce, o sol se põe, o ano, o sol dá uma volta completa em torno de sol, mas a semana não existe essa luz na natureza, ela foi revelada a nós pelo nosso Criador, né? Não existe essa luz, então é muito fácil também a gente se esquecer desta semana. Porque esse dia vem somente uma vez em cada 7, e muitos negócios seculares intervêm e muitas vezes nos impedem de pensar nesse dia, seja para nos prepararmos, seja para o santificar. E porque Satanás, com seus instrumentos, se esforça para apagar a glória e até a memória deste dia, para introduzir a irreligião e a impiedade. Então é muito importante a gente se lembrar deste mandamento, não somente quando está chegando sábado de noite, mas todos os dias da nossa semana. Porque tudo nos leva a esquecer isso. Satanás, as preocupações do dia, os trabalhos seculares nos levam a esquecer. É importante que nos lembremos deste mandamento. Inclusive, ele é atacado. Fala que sobre Satanás atacando. Na Revolução Francesa, uma das coisas que eles tentaram é passar a semana para 10 dias. Tudo tinha que cair no sistema métrico. Eles tentaram passar a semana para 7 dias, mas não conseguiram.
É como é visto hoje em dia. A gente ainda está em 7 porque não tem como, já está realmente inculcado em toda a humanidade. Então isso é um ponto de ataque também que a gente tem que preservar e lutar por este dia especial, esse dia de santificação ao nosso Deus, esse dia de descanso, que é um benefício para nós. Foram exemplos que atestam o que Deus já revelou há muito tempo, né? Se a gente desse ouvidos a Deus, nossa vida seria muito melhor. Deus sabe quem Ele fez e o que é melhor para quem Ele fez, né? Para a criatura que Ele fez. Então a gente volta àquela ideia, né? Trabalhar no sábado até muito tarde, isso é benéfico para vocês? Isso é benéfico para nós? Para a gente realmente desfrutar do dia do domingo? Ou assistir filmes até tarde, fazer alguma coisa até sábado muito tarde, até a madrugada, ou preparar a EBD, por exemplo. Isso é benéfico? Não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz em toda a nossa semana, inclusive no sábado, né? Até tarde. A gente está indo dormir cedo para realmente estar descansado nesse dia, ou a gente tenta aproveitar sábado o máximo, que é o dia que a gente tem para nós. Para quem não trabalha no sábado. Para quem trabalha no sábado, então, fica mais difícil ainda, porque só tem a noite para fazer alguma coisa. Então, o que a gente faz nos outros dias da semana? Isso reflete muito na nossa vida espiritual. Isso reflete muito no nosso deleite do domingo. Devemos sempre pensar nas coisas que fazemos durante a semana. Se vai atrapalhar ou não o nosso domingo. Certo? Até aí, tudo bem? Muito bem, então o excesso de atividades espirituais também pode acontecer. Será que isso é bom? Né? A igreja, devocionais, orações, isso também pode prejudicar o aspecto do descanso. Se a gente se esforça bastante a ter milhares de atividades no domingo, fazer todo o possível para ter orações, estudos, sermões, 5 vezes na igreja, isso também vai tirar um pouco do aspecto do descanso. A gente tem que lembrar que no domingo a gente tem 2 aspectos que são ressaltados no mandamento. A gente tem o descanso, onde a gente viu que tradicionalmente a gente fala de 2 descansos. O descanso físico, que também é importante, o descanso em que nós precisamos recobrar o nosso fôlego, como também o descanso espiritual, que a gente viu Calvino também falando muito, e outros mais, falando sobre descansar das más obras, o catecismo de Heidelberg, onde a gente também tem que descansar de não fazer mais coisas más, né, cometer pecado, que a gente tem que fazer isso não somente um dia da semana, mas todos os dias. Mas o descanso físico, ele é direcionado a um dia, onde a gente trabalha 6 dias, faz parte do mandamento, a gente tem 6 dias para fazer toda a nossa obra, e um dia descansar. Então a gente tem que tomar cuidado desses 2 aspectos. É tão importante cuidar do nosso corpo como da nossa alma também. O corpo, afinal, é templo de quem? Do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar disso também para não morrermos aí de tanto esforço e de tanto cansaço. Então a questão é até que ponto podemos ocupar o domingo das crianças e dos nossos com sermões, leituras bíblicas e etc. Antes de mais nada, eu vou ler aqui o que o Richard Baxter ele fala sobre o que deve ser feito na sua obra, Obras Práticas dele. Foi um teólogo muito importante, muito relevante lá da era dos puritanos, onde ele fala sobre o domingo, ele fala levantar bem cedo de manhã, na manhã de domingo, orar em particular, fazer a devocional em família, ir à igreja e não dormir no culto, depois de retornar para casa, enquanto o almoço ainda não está pronto, orar em particular e rever as coisas ditas na pregação, desfrutar de um almoço festivo, com conversa sobre o amor de nosso Redentor ou algo que seja adequado ao domingo. Depois do almoço, reunir a família para ler um salmo, ou cantar, ou instruir. Ir à igreja mais uma vez. Voltar para casa e reunir a família para invocar o Senhor em oração, cantar e revisar o sermão. Depois jantar, mas não muito, tal como no meio-dia. Após o jantar, perguntar às crianças e aos empregados o que aprenderam durante o dia, cantar um salmo e concluir com orações e terminar o dia com pensamentos santos. Então isso aqui era o que ele prescrevia para a comunidade fazer. E é daí que a gente tem aquela questão de que muitas vezes os puritanos são ditos como fazendo excessos. Então isso é bom? Será que realmente devemos fazer isso? Aí tem uma outra questão que seria o domingo o único dia que os nossos pequenos, nós mesmos temos, e realmente aprendemos e estudamos sobre Deus e a sua palavra, a sua lei e o seu evangelho? Se esse é o único dia que a gente tem para isso, a gente deve ocupar todo dia, sem dúvida. Para aprender a Deus. Se é o único dia que a gente tem de 7 dias para aprender sobre Deus, por que você não vai ocupar todo esse dia para aprender sobre Deus? Então,
não é tão simples responder essas perguntas sobre quantas atividades devem ser feitas, quantas vezes eu devo ir na igreja. Esse é o único dia que eu realmente aprendo de Deus, que eu tenho para isso, que eu tenho tempo para isso, que meus filhos podem aprender. Isso tudo tem que ser levado em consideração quando você vai decidir o que é bom e o que não é bom. Entendendo todos esses princípios, a gente não vai passar aqui uma lista de preceitos. Faça isso, não faça isso. Tem que ir 2, 3 vezes na igreja, tem que fazer isso, aquilo. O que a gente fala aqui sempre são os princípios onde você é responsável. Especialmente os pais de família são responsáveis pela vida espiritual do seu lar. Vocês devem decidir isso com sabedoria. Você, pessoalmente, cada um é responsável, tem também a sua culpa, né? Mas vocês têm que decidir isso com bastante sabedoria, com bastante cuidado, com bastante temor a Deus. Para realmente cumprir esse mandamento direito, com cuidado, com amor a Deus, sabendo os benefícios que esse mandamento nos dá, o que é exigido de nós. Certo? Fácil, então, guardar esse mandamento? Beleza, então vamos passar para os trabalhos ao domingo. Então tá, a gente já viu sobre guardar o domingo, tem uma resposta específica, mas espero que nos ajude, né, a guardarmos realmente, a santificarmos e descansarmos no domingo. Mas passando para partes um pouco mais práticas. Trabalhos. Que tipo de trabalho a gente pode realizar no domingo? Tradicionalmente a gente fala sobre 3. Os trabalhos de necessidade, os trabalhos de misericórdia e os trabalhos de religião. O trabalho de religião é o que eu estou fazendo aqui agora. É o que o pastor, é o que os diáconos, é o que os zeladores fazem para que a gente possa estar aqui cultuando ao nosso Deus. Então são trabalhos que nós sabemos que podemos fazer sem transgredir o mandamento, como Jesus falou, né? Vocês viram, os sacerdotes trabalham no sábado e saem impunes. Então é um trabalho que precisa ser feito, para que nós possamos estar aqui juntos, aprendendo, cultuando, louvando o nosso Deus. Esse seria então um trabalho religioso, né? Muitas pessoas se afadigam no domingo para que todo o corpo cresça bem edificado. Então esse não há dúvida, pode ser feito sem problema nenhum. Alguns trabalhos acabam se confundindo também entre necessidade e misericórdia. Por exemplo, bombeiros. É necessidade ou misericórdia? Trabalhos de saúde. É necessidade ou misericórdia? Pode ser um pouco dos dois. Misericórdia em atender o necessitado. Necessidade, senão vai morrer, alguma coisa assim. Eles se confundem um pouco. Mas, em geral, a gente tem essas 3 definições. A gente não precisa categorizar cada trabalho numa delas. A gente tem esses aspectos. A gente tem um ponto onde o imperador Constantino, ele permitiu que os fazendeiros trabalhassem no domingo, se fosse necessário para o plantio ou para a cega. Onde eles não trabalhar poderia prejudicar o alimento, poderia prejudicar a colheita, né? Está vindo mau tempo, alguma coisa assim. Eles precisam colher ou tampar a plantação ou fazer alguma coisa assim em relação ao plantio ou à cega, onde o alimento também é necessário. Então Constantino ele liberou oficialmente os fazendeiros para que eles pudessem trabalhar no domingo nesses casos. Certo? E não é discutível, né? Em certo ponto a gente entende que algumas coisas devem ser feitas. Como Jesus falou, você não vai libertar lá o seu boi, o seu bezerro que está preso. Você não vai curar o irmão lá que está necessitado também, onde ele foi criticado por curar ao sábado. E outro ponto é que essas liberdades também podem ser abusadas. Fazendeiros podem afirmar que qualquer coisa está atrapalhando eles. Eles vão trabalhar 10 domingos no ano, ele vai trabalhar para o plantio pela cega, abusando dessa liberdade aqui que foi escrita oficialmente pelo imperador Constantino também. Então, de novo, a gente pode ter coisas que são boas, usadas de formas erradas, abusadas e transgredindo o mandamento. E se a gente pensar um pouco na nossa sociedade moderna, essa questão fica um tanto complicada. Por exemplo, a gente tem muito mais trabalhos. A gente tem companhias de utilidade, de energia elétrica, de não sei o que precisam de plantões de domingo também. Afinal, a gente quer sem energia elétrica, isso é ruim. Essas pessoas podem trabalhar no domingo, podem fazer plantões no domingo também? A gente entende que sim, normalmente. Né? Transporte público, sem transporte público, como é que as pessoas vêm à igreja? Então, isso também tem a sua necessidade, né? Que é mais específica da nossa sociedade, das nossas cidades maiores, bem espaçadas. Igrejas onde a gente mora, muitas vezes, bem longe da igreja. Então, o transporte público também pode ser uma necessidade. Especialmente a gente pensar nessa sociedade secularizada, o trabalho no domingo ele foi aumentado de uma forma bem significativa. O trabalho desnecessário do domingo foi aumentado de forma bastante significativa. Por quê? Para o ímpio não faz diferença.
Por que o ímpio não deve trabalhar no domingo? Ele não entende que existe uma semana, ele não entende que a gente precisa do descanso, ele não entende que esse dia é para santificação, ele não entende essas coisas. Por que ele ia parar de trabalhar no domingo? Para ele é simplesmente perda de tempo, perda de dinheiro, porque ele não conhece o Criador e o que é bom para ele. Então, para ele não faz sentido. Como? Tinha uma lei, eu não lembro em qual cidade, ou se era estadual, que era lá de Minas Gerais, onde era proibido o comércio de forma legal. Existe uma lei que proibia o comércio de abrir no domingo. Hoje em dia não existe mais isso. No Brasil, em outros lugares, isso não existe. Isso já existiu há muito tempo atrás. E até que ponto isso é bom? Devemos realmente abrir o comércio? Algumas coisas devem abrir no domingo, 24 horas, para caso ache alguma necessidade ou não. Então isso tudo tem que ser olhado também com bastante cuidado. Mas na nossa sociedade a gente tem milhares de trabalhos desnecessários. Shoppings, lojas e tantas coisas que são abertas aí, de restaurantes e tudo mais, que obrigam pessoas a trabalharem no domingo, onde elas poderiam ter esse dia para descanso, para santificação, para a vida familiar, que hoje em dia são obrigadas a trabalhar. Ou trabalham porque querem também nesse dia. Então a gente vive numa sociedade muito mais difícil de guardar e respeitar esse domingo, onde muitas vezes a gente nem atenta para esse tipo de trabalho que nos impedem de guardar esse domingo e achamos normal, achamos que está tudo bem trabalhar no domingo porque meu trabalho é esse, ponto final. Mas realmente é necessário? É uma questão de misericórdia? Ou algo assim? Então, por exemplo, muitos trabalhos nessa sociedade, eles não precisavam ser realizados no domingo. Até mesmo de saúde. A gente vê muitos médicos, muitos hospitais fazendo procedimentos, operações que não são necessários no domingo, que fazem simplesmente para ter mais rentabilidade. Por que está fazendo aquela cirurgia, ou aquele procedimento, ou aquela coisa no domingo? Para o hospital funcionar 24 horas e ter mais rentabilidade. Não é, eles não se importam com o domingo. Então, não só porque é saúde quer dizer que realmente é importante. Muitas pessoas fazem de forma errada. Médicos trabalham no domingo de forma desnecessária, ou outras profissões qualquer que vocês possam pensar que não deveriam trabalhar. A gente tem então a indústria de entretenimento, shopping, cinemas e tudo mais, Netflix da vida, como foi falado domingo passado, até os hospitais que realizam trabalhos e obrigam pessoas a trabalharem no dia que não deveria, impedindo então a santificação, a vida familiar, o descanso e tudo mais. Isso é um problema muito sério na nossa sociedade. O que a gente faz? Difícil, não é? Não é fácil, por exemplo, falar para o cristão procurar outro emprego. Afinal, a gente precisa também trabalhar. E a gente tem 2 pontos nisso. Por um lado, quem não cuida dos seus é pior que um descrente. Imagina o pai de família que recusa o trabalho e sua família vai passar fome. Como é que você fala para essa pessoa não vá trabalhar? Então a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que ter muita sabedoria se realmente a gente deve largar aquele emprego ou não. Não é tão trivial assim. A gente tem que cuidar de todos os aspectos da vida. A gente sabe que sustentar a nossa família também é importante. É sustentar, não ter dinheiro para ficar indo no shopping todo dia. É diferente. Então a gente tem que ter bastante sabedoria nisso. Por outro, né? Quem guarda o mandamento, guarda o quê? A sua alma. A gente está falando aqui do mandamento de Deus, não é algo trivial assim que a gente pode jogar no lixo para qualquer coisa. A gente tem que priorizar esse mandamento também. Então a gente deve buscar sempre que possível não trabalhar nesse dia. E aqui a gente tem várias vocações, especialmente na saúde, que são necessárias. Eu não estou falando para os irmãos não buscarem essas vocações. Precisamos de médico, precisamos de enfermeiro, precisamos de plantonistas para cuidar da energia elétrica. A gente precisa de pessoas nisso também. Mas saibam que essa vocação afetará também a sua vida. Afinal, muitas vezes você é chamado a ter plantões no domingo. Isso afeta a sua vida familiar e a sua vida espiritual. Então pensem muito sobre isso. Certo? Tudo bem até aí? Sim. Então, normalmente, o que a gente fala é que se você não pode estar no domingo, você vai ter um dia de descanso. Geralmente, esses trabalhos te oferecem um dia de folga. Nesse dia, busque fazer o melhor possível para ter essas coisas que teria no domingo. É impossível que a igreja se reúna todos os dias para essas pessoas que não podem. Mas você deve buscar estar em família, deve buscar descansar, deve buscar cultuar a Deus, ouvir sermões, estudar livros e a Bíblia, sem dúvida nenhuma. Então, se você não pode no domingo, faça isso no dia que você tenha. Livre, sem dúvida.
Mas algumas coisas são impossíveis de você ter. Né? A comunhão dos santos, como temos no domingo, não tem como. A igreja não se reúne todos os dias assim. Mas sem dúvida, né? Busque fazer, né? Busque essa santificação também de forma elevada no dia que você tem livre. Certo? Mais algum ponto até aí? Muito bem, então a gente precisa de sabedoria e de lutar sempre que possível para tornar o domingo mais santo. A gente tem que fazer a diferença nesse mundo. Não é só porque a maioria desse mundo das pessoas na nossa cidade são pagãs, que a gente não vai lutar para que esse domingo seja santificado. A gente tem que buscar o que estiver no nosso poder para que esse domingo seja um dia separado por descanso e para santificação, onde a gente evita por pessoas para trabalhar, onde a gente evita, onde a gente tem negócios, onde nossa empresa não funciona no domingo. Isso é importante, isso é relevante. Eu lembro de um site que eu estava olhando, de vendas online, que no sábado você podia visualizar as coisas, mas você não podia comprar, você não podia seguir no carrinho porque era de judeus, né? Então no sábado você não podia realizar compras, mas você podia ficar visualizando os produtos lá o dia inteiro, mas você não podia comprar. Então isso é um aspecto interessante, onde a gente pode levar em conta quando a gente está criando negócios também, ou quando a gente é funcionário também, a gente pode tentar convencer o nosso chefe com pesquisas feitas por ímpios que falam onde é necessário um dia de descanso, onde é importante que a gente precise descansar e tudo mais. A gente tem que lutar para que o domingo realmente seja mais santo possível e mais separado para o descanso, para as famílias, porque isso é bom. É bom porque Deus falou que é bom, porque Deus colocou em seu mandamento. Não simplesmente por capricho, mas porque realmente é bom para nós, é uma bênção para nós. Então lutemos por isso. Certo? Muito bem. Tem mais algumas poucas questões aqui para encerrar esse quarto mandamento. Domingo que vem a gente começa o quinto mandamento, aqui começa coisas mais problemáticas ainda. Mas algumas questões finais, né? Será que o quarto mandamento exige que nós trabalhemos 6 dias? Somos obrigados a trabalhar 6 dias? Eu não trabalho no sábado, normalmente. Né? Tem vezes que sim, mas normalmente eu não preciso trabalhar no sábado. A minha vocação, a minha profissão, onde eu trabalho, não exige que eu dê aulas. Depende, né, da aula, mas normalmente não exige que eu dê aulas no sábado. Eu trabalho, eu vou na faculdade no sábado. Alguns talvez são obrigados a trabalhar no sábado, mas nós devemos trabalhar 6 dias da semana? O que o mandamento fala? Em 6 dias fará toda a tua obra. Não fala em 6 dias trabalharás, mas toda a tua obra deve ser feita nesses 6 dias. E no 7º dia, não. A gente entende, normalmente a maioria absoluta entende que não precisa trabalhar 6 dias na semana. Se toda a sua obra pode ser feita em 5, em 4, seja feita em 5, em 4. E aproveite os outros dias também. É uma bênção que Deus te deu ter uma vocação, um trabalho que é suficiente para sustentar com 4 dias na semana, sem problema nenhum. Então o trabalho ele deve ser feito em 6 dias, nos 6 dias da semana. Mas se for menos, não tem problema. Aí tem a questão também da preguiça. Então você não trabalha os 6 dias ou 5 dias, por quê? Por preguiça. E essa questão da preguiça a gente vai tratar não neste mandamento, mas no 8º mandamento. Qual que é o 8º mandamento? Não? Não quer? Não furtarás. Não sejas preguiçoso, não furtarás. Então esse mandamento de não furtarás, a gente vai tratar da questão também da preguiça. Onde a gente tem um texto muito conhecido de Paulo, que fala que aquele que furtava não furte mais. Faça o quê? Trabalhe. Trabalhe para quem? Para você e para o próximo. Então a gente vai estudar tudo isso no 8º mandamento também. Outra questão também que talvez não se aplique tanto aos nossos dias é que a gente pode usar o termo observância ou guarda do domingo. Seria isso colocar um dia superior aos demais? Onde a gente tem aquelas questões lá de Paulo, onde fala que todos os dias são iguais. E muita gente, a gente já olhou esses textos, muita gente tem um pouco de dificuldade nisso. A gente fala que é um dia na semana, um dia especial, que tem um caráter especial. E você pode usar a observância e guarda do domingo sem medo nenhum, sem medo de estar pecando contra as palavras de Paulo, que fala que um dia... Tem gente que põe um dia acima de outro, que fala especialmente sobre jejum e coisas assim que a gente já estudou. Então, nesse ponto também, não é errado a gente falar, você está guardando o domingo, você está observando esse dia, não teria problema nenhum nesse ponto também. E uma outra questão é a transgressão do 4º mandamento, ela deve ser considerada tão séria quanto, por exemplo, a transgressão do 6º mandamento. Qual que é o 6º mandamento? Ou não? Matarás.
Então, a transgressão desse mandamento é tão séria quanto a do não matarás? Então, sem dúvida, a alma que pecar, essa vai o quê? Morrer. E qual mandamento ele está falando lá? A alma que pecar contra esses mandamentos, ela vai morrer. A alma que pecar contra... Não, todos os mandamentos, todo pecado, por menor que seja, ele merece o quê? A morte eterna. Você está pecando contra o Deus Santo, Santo, Santo. Todo pecadinho merece, sem dúvida nenhuma, a morte eterna. Então, todos os pecados são sérios, extremamente sérios. A gente não vai falar aqui sobre gradações, de novo, mas todos os pecados são extremamente sérios. Mas uma questão é que numa sociedade, especialmente numa sociedade pagã, nem todo pecado é crime. A gente entende isso também nos nossos dias. Nem todo pecado é crime. A gente tem, por exemplo, blasfemar. Blasfemar não é crime. Tem consequências. Talvez não aqui na Terra, mas tem consequências eternas. Blasfemar não é um crime. Teve lugares nos Estados Unidos onde blasfemar era crime, por lei. Eu lembro que era um crime por lei, que teve uma história sobre um juiz que não conseguiu colocar o sujeito lá em nenhuma crime possível. Ele lembrou de uma lei lá bem antiga que fala sobre blasfemar. E o cara estava blasfemando sem parar. Tentou condenar ele naquela lei. Aí a lei caiu, né? E tiraram a lei de cara. Mas blasfemar já foi crime em alguns países. Mas não é crime no nosso. E a gente entende isso. Como é que a gente vai exigir isso numa sociedade que é pagã? Então a gente entende que nem todo pecado é crime, mas todo pecado tem consequências super sérias. Super sérias. Se você não se arrepender dos seus pecados, as consequências virão eternamente. Então a gente não cobra de uma sociedade pagã que todo pecado seja crime, mas a gente entende a seriedade de todo e qualquer pecado. Certo? Então esse mandamento aqui não é menos importante do que o sexto mandamento. E uma última questão é: devemos nos opor à observância de outros dias cristãos de festa a fim de manter o significado singular do domingo? Hoje em dia também isso está um pouco afastado da nossa realidade. A gente não tem, na época da Reforma, por exemplo, vários dias santos, vários dias que tinham que ter várias coisas bem específicas, o que você pode comer, o que você não pode comer. Né? Então, quando a gente fala de feriado, a gente não liga essas coisas que a gente tinha antigamente, sobre esses preceitos da igreja, o que era necessário até para a salvação. A gente não tem essa ligação, né, dado o tempo em que vivemos, o lugar onde nós vivemos. E tradicionalmente, mesmo naquela época, a igreja ela tolera esses feriados definidos para a diversão e descanso do povo, definidos pelo Estado, pela sociedade, pelos governantes. A gente não vê nada contra esses feriados que são instituídos para o seu descanso, para diversão e tudo mais. Então você pode se divertir e descansar nesse dia também sem problema. E a igreja pode sim se valer desses dias para fazer atividades espirituais sem nenhum problema. É proclamar o evangelho, ter atos de comunhão entre os santos, fazer serviços, cultos, sem problema também nesse dia. Então não é errado pegar esse dia e desfrutar dele, ou mesmo a igreja se reunir em dias feriados. É até estranho a gente pensar nisso, porque a gente está muito afastado da realidade que os reformadores estavam. Né? Então esse é o último ponto dos comentários. E a gente encerra então o quarto mandamento. Vocês têm alguma dúvida ainda? Alguma questão que ficou para quem lê o livro também? Ou das aulas passadas que queiram fazer sobre esse mandamento? Certo. Então, Silas, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?